terceira live tour da série de tours por ambientes preparados. Hoje eu estou muito feliz em receber uma mãe preparadora de ambientes que eu admiro muito e que vai ajudar muitas de vocês que têm dúvidas sobre ambientes preparados compartilhados e principalmente compartilhados com irmãos de idades diferentes e com interesses bastante diferentes também. Então estou muito feliz de chamar a Cíntia do Montessori Infância. Eu já vi que ela está aqui, eu vou autorizar a participação dela. Ai, tô muito animada. Mas antes eu vou pedir desculpas que eu tô ainda um pouco rouca, um pouco resfriada, então pode ser que eu tussa um pouco. Mas eu tô muito animada, eu não queria adiar essa live e espero que dê tudo certo. Vamos lá. Todo mundo que tá chegando. Bom dia, Gabriela. Bom dia, bom dia. Oi, Olá, Cíntia, bom dia. bom dia, tudo bem? Tudo bem? Nossa, tô tão feliz. Tá dando pra me ouvir direitinho? Tá, e o meu, tá tudo certinho? Perfeito, perfeito. Que bom. Ai, tô Ai, muito que feliz. gostoso. Que bom poder conversar um pouquinho sobre o ambiente, né, Audrey? Sim, É né? Parar a tão correria, né? Pra começar. bacana. É, mas bem gostoso, que bom. É bom poder compartilhar um pouquinho aqui do que a gente faz, né, com outras mães, principalmente, porque é um tema que sempre tem muitas dúvidas, né, de como preparar, em que momento preparar, o que fazer, né? E eu acho que tem muitas Então, dúvidas porque não tem muita regra, né? Muito da não, observação e da tradução do que a gente observa para o ambiente. Então, por isso que ex- conversar sempre com mães, as experiências sempre ajudam, né? Porque são realidades diferentes que podem sempre trazer uma pincelada e dar uma luz para um problema que a gente está precisando resolver, né? com certeza. E cada família, ela é única, né? Então, é como a criança. Eu sempre falo que a criança, ela é única, né? É um ser único e a família também. Então, não adianta a gente passar aquela receitinha de bolo, faz assim, faz assim, faz assim, porque na sua casa pode ser diferente da minha, né? Tanto por muitas questões, né? Não só o próprio ambiente, o espaço, mas o contexto todo da família, né? Como a família trabalha, o tempo que ela pode estar ali naquele ambiente, os próprios valores das famílias são diferentes, né? Então, cada família ela precisa olhar, ter esse olhar de forma individual, né? E acho que isso é o que torna a preparação do ambiente tão especial, Então, porque você prepara aquele ambiente especialmente para sua criança, né? Com todos os seus valores, com todos as coisas importantes para sua família, né? Então, ela é uma preparação muito personalizada. e é por isso que eu acho que a criança se sente tão parte desse ambiente que foi pensado Sim, nela, né? Porque ela entende a dinâmica da família naquele ambiente, ela não fica confuso para ela, assim, faz muito sentido na rotina da vida da família e que o ambiente seja daquela forma, né? E aí traduzir tudo que a criança gosta, precisa no espaço, é empoderamento total, né? totalmente, né? A criança se sente parte realmente da família, né? E do ambiente. Então ela se sente como um membro ali útil da família, né? Que ela pode ter essa autonomia de ir até o ambiente, fazer aquilo que for preciso dentro das suas capacidades, dentro da sua idade, né? Respeitando todos os seus limites, né? E então ela consegue estar ali naquele ambiente, né? Entrosada naquele meio e sentindo parte da família também, né? É. Bom, eu acho que, como eu já disse, né, aqui na introdução e tal, você tem duas crianças em casa, né, em planos É, diferentes. Quer dizer, agora eles estão no mesmo plano, né, mas por um curto espaço de tempo, né? A Ana é, acabou de completar 6 e o Miguel tem 10, não é isso? foi, tem 10, é. Mas mesmo assim eles estão em um pedacinho diferente, eles estão no mesmo plano, mas É, de agora sim, na formas teoria, né? diferentes, de formas diferentes, né? Um tá numa expansão e o outro já tá no refinamento, né? Então, são iguais, mas são diferentes. E apesar da Ana já ter 6, isso também é uma dúvida que, assim, é uma opinião minha, né? Isso também. Ela tem 6 anos, mas eu ainda acho que ela tem muito ainda do primeiro plano, né? É uma transição. É, Os 6 anos. Não é que a criança fez 6 anos e ela passou para o segundo plano de desenvolvimento, né? você sabe que eu tento Ela. achar que até completar os 7 ela ainda fica um pouco, Isso, né? Mas é isso. que na teoria, Exatamente. Eu tive essa experiência com o Miguel.
E realmente, assim, eu senti muito a diferença quando ele fez 7 anos, né? Essa transição completa mesmo. A partir dos 7 anos, dos 6 aos 7, foram pontos de transição que foram acontecendo. Então, você começava a perceber o quanto ele queria abstrair, né? Não queria mais ter tantos materiais concretos, ele precisava ali de coisas que usassem mais a mente, queria pensar mais, mas são todos focos que a gente vai encontrando nesse desenvolvimento, né? Agora, a mudança de fato, eu vi muito acontecer depois dos 7 anos, né? Então, é, tem essa diferença, mas ela ainda está lá caminhando para esse segundo plano. Está na transição. Então você começou a preparar mentes quando o Miguel tinha quanto tempo? Eu ainda não entendi como nasceu. O Miguel tinha 1 ano e 2 meses, né? Foi quando eu, de fato, assim, entrei nesse mundo, né? De preparação de ambiente, do olhar para a criança e tudo isso, né? Que a gente fala até hoje. Então, ele tinha 1 ano e 2 meses. E aí, a partir desse dia que eu comecei a conhecer, eu assisti uma palestra, e aí deu aquele start, né? E comecei a preparar e mudar e, e fazer de tudo lá, né? E uma das primeiras mudanças que a gente fez foi algo muito, muito simples na nossa casa. A gente chegou em casa depois desse dia, a gente pegou o quartinho dele e tinha um criado mudo, né? Que tinham lá 2 gavetas. E aí a gente pensou, a gente não tinha estante, não tinha cesto, não tinha nada, nada. Eu falei, como é que a gente pode fazer? Então a gente tirou as gavetas desse criado mudo lá, e aí colocamos uma do lado da outra, né? E colocamos alguns materiais, brinquedos que ele tinha na época, brinquedos educativos todos, né? Porque a gente também não tinha conhecimento ainda de brinquedos montessorianos e nada, né? Nós não tínhamos a loja. Tudo E no aí a mesmo gente pegou dia, né? Então, assim, no era mesmo dia, na foi, a palestra, depois gente que abriu o olho, vocês não fecharam mais. Assim, queriam fazer nunca alguma coisa naquele mais. momento. Exatamente, a gente abriu aquela cortina ali e olhou aquele mundo e entrou de uma vez, de cabeça mesmo. E então a gente pegou esse móvel, tirou as gavetas, colocou, e aí a partir dali ele tinha essa autonomia de pegar, né, o brinquedo que estava ali, porque ficou uma gaveta, o espaço das 2 gavetas vazio do móvel e a outra gaveta do outro lado. Então ficou uma estante, vai. Nós aproveitamos aquele móvel que nós tínhamos lá e já começamos a preparar o ambiente. E ele adorou, né? Essa foi uma mudança muito positiva, porque ele pegava, usava e depois ele retornava com o brinquedo para aquele lugar, porque ele sabia qual era o local onde ele deveria colocar. E antes não, antes ficava cada hora num lugar, ou ficava mais alto, ou ficava até dentro do guarda-roupa, né? Não Entendi que tinha alguém buscasse, né? Pegasse, e aí depois essa pessoa também tem que guardar, né? Assim, né? Porque exatamente. Não tinha um espaço adequado para isso, né? E foi quando a gente teve esse start, falou, puxa, isso é muito interessante, porque não traz apenas a organização do ambiente, né? Ela traz ordem para a criança também, né? E a ordem no sentido interno mesmo, né? Então foi quando aquilo tudo começou a fazer sentido. Então você começava a mexer numa coisa e falava, puxa, mas isso dá para fazer tal coisa. E assim começou. A gente começou a preparar aquele ambiente num apartamento, que era um ambiente pequeno. Nós não tínhamos móveis adequados para criança, né? Era nada assim no mobiliário e tal. Então a gente fez com o que a gente tinha nesse na primeiro criatividade, né? momento. Também Foi, tinha. total. Total. Aí depois a gente preparou no quarto dele um cantinho ali, onde ele pudesse colocar as coisas. Então ficou como se fosse o tapete, né? Então ele pegava aqueles brinquedos e levava até esse tapete para brincar ali no cantinho, né? Ficou a gente colocou alguns EVAs ali no chão, então ele ficou com o espaço delimitado e depois colocamos um espelho. Então foi assim, algumas mudanças muito simples com coisas que a gente já tinha no ambiente, mas que de imediato proporcionaram essa mudança para ele, né? A gente percebeu a autonomia que ele começou a ter no próprio quarto, com as próprias coisas, e isso, inclusive, auxiliou a ele ter mais cuidado
as coisas que ele tinha, né? Porque ele sabia aonde que ele deveria guardar, o cuidado que ele deveria ter, né? Começa a fazer sentido para a criança isso também. O aprendizado é múltiplo, né? Ele vai além da autonomia. A gente fala muito da autonomia, É, porque é legal, é lindo ver uma criança sendo autônoma, né? Tem sim, de capacidade de que pode fazer por si mesma, mas por trás disso tem muitas outras vantagens, né? Dessa preparação de ambiente. E aí, exatamente. você já deve estar pensando nessa ideia, né? Mas como foi uma retrospectiva desse ambiente? Você começou com o quarto do Miguel, e aí quando a Ana Foi, nasceu, vocês ainda estavam nesse apartamento, vocês já tinham se sim. mudado? Como é que foi? Não, nós ainda estávamos lá, né? A gente mudou de lá quando ela tinha 9 meses. E foi nesse mesmo quarto, nesse mesmo ambiente, que a gente preparou um cantinho para ela. Nós não nos preocupamos em preparar algo muito complexo, porque a gente sabia que o nosso tempo ali era muito curto, né? Então não fazia sentido a gente preparar algo muito. E nesse mesmo momento que a gente estava preparando o ambiente, a gente estava fechando caixa de mudança. Então É uma também estava algo meio maluco, assim, sabe? Né? com Então um bebezinho e uma criança, que o Miguel tinha 4 anos, né? 4 anos, é uma criança de 4 anos e uma recém-nascida, e caixas de mudança, mas mesmo assim a gente arrumou um pedacinho ali. Então, o que que tinha esse ambiente da Ana? Coisas muito simples, era um espelho na parede, e também um ambiente no chão ali, que tinha um cobertorzinho, a gente usava um edredom, né? Então ele ficava um edredom bem fofinho assim, mas o espaço era bem pequeno, quase que só cabia ela. Só que nesse espaço ela conseguia se movimentar, né? Então, mesmo muito pequena, antes dos 3 meses, ela já tinha essa liberdade de movimentos, né? Que é algo muito importante para a gente trazer para a criança, né? Ela vai entendendo o próprio corpo, né? E então ela usou muito esse espacinho ali. E era em conjunto com o ambiente do Miguel ali. Então a gente tinha. Nessa época a gente já tinha uma estante para ele, que eu acho que eu já até mostrei lá no meu perfil. É uma estante muito simples. Acho que você até postou, quando você veio aqui, você postou a foto do antes e depois. Uma daquelas estantes era uma estante que a gente usava Tá, lá. que tava É, ali, a né? gente Que não, tava né? aqui depois, a gente reaproveitou tudo que a gente pode, a gente reaproveita, porque eu acho que é totalmente possível de ser feito isso, né? E Você a todo aí, momento tem falado sobre a simplicidade, né? Desculpa te cortar. Mas eu acho claro, que é esse que é a maior lição também, né? sim, Do que você fala, assim, que para ser simples, a gente consegue sim, resolver um bebê pequeno ali. Muita gente não vê a autonomia que um bebê pequeno pode ter. Mas a autonomia dele só se poder se movimentar com liberdade já exato. não é uma grande É vitória. total. Sim, é essa autonomia da criança, né? Até os 3 meses. Depois ela vai desenvolvendo outros pontos de autonomia, que é ela poder sentar sozinha. É o próprio desenvolvimento dela, né? É a gente permitir que ela consiga se desenvolver de uma forma mais livre, né? Livre no sentido de movimentos, né? E, então aí a gente pôs essa estante, então ficava de um lado a estante com os ambientes, com os materiais, materiais eram brinquedos ainda, né? Mas sempre esses brinquedos mais educativos, tal. De um lado, a cama do Miguel, e no outro lado ficava um espelho para o Miguel na vertical e da Ana na horizontal, né? Então, aí, e ela com esse espacinho ali para ela ficar ali no chão. E do lado de cá ficava o guarda-roupa. Era algo muito simples, mas funcionava. Funcionava muito bem. Então, o Miguel usava direto e ele gostava de estar ali porque a irmã também estava. E ele, enquanto estava ali com as coisas dele, ele podia observar ela. E muitas vezes ele sentava ali comigo, quando eu punha ela no chão, e ficava observando, né? Ai, mamãe, olha que bonitinho, ela tá olhando para lá, olha, agora ela tá se mexendo. Ele achava aquilo incrível, né? E quem conhece os Porque dois sabe que a relação deles é muito bonita, né? não, eles são muito unidos, né? E isso acontece desde sempre, né? Porque houve essa interação dele. Ele participou muito intensamente de todos os desenvolvimentos da Ana, dos momentos que ela estava ali no ambiente dela. Ele também estava. Então, o que eu tentei fazer como irmãos, né? Uhum. Foi unir esse ambiente para que eles não ficassem separados mesmo, né? É uma Apesar de serem tendência, né? é, é uma Imaginar que tendência. a criança de 4 anos não vai saber lidar com o bebê, então É, afasta. E aí isso.
prejudica essa conexão, né? Imagina. Totalmente, totalmente. Às vezes eu recebo essas perguntas, né, lá no perfil também, como lidar com a chegada do irmão, né? E você integrar essa criança mais velha e mostrar para ela que ela tem capacidades que o recém-nascido ali ele não tem ainda, mostra para ela que ela pode ser muito útil naquele momento e que ela vai ajudar, ela vai participar. E esse cuidado com a criança mais nova é muito importante, né? Você manter esse ambiente de um com o outro é importante também. Então faz a diferença nesse vínculo que tá acontecendo, né? Que está criando naquele momento. É muito importante. É como a questão que a gente fala quando é adolescente, né? A gente não deixa a criança participar a vida inteira do cuidado da casa e quando é adolescente a gente quer que ajude. É a É, mesma coisa, né? A gente desconectou os irmãos quando eram crianças e depois a gente quer que eles sejam conectados quando estão maiores, né? Então, acho que é tudo uma construção, né? exatamente, é uma construção. E até hoje eles dividem o mesmo quarto, né? Aqui em casa a gente só tem dois quartos e eles dormem juntos. Mas Então mesmo tem se muita tivesse gente que três, vocês separa. deixariam, né? O quarto deles Deixaria, deixaria, porque eu sinto isso, deixaria. né, dessa É, questão da união mesmo deles. Assim, exatamente. Eu acho importante. Eu acho importante em vários sentidos. Eu acho importante na união deles, né? Nesse vínculo que eles têm e na importância também do respeito ao espaço do outro, na organização do ambiente que o outro também está. Né? Então acaba sendo a responsabilidade dos dois cuidar do quarto. E não, esse é meu quarto e você não pode entrar. Não. Se o quarto está com coisas fora do lugar, os dois vão precisar organizar, porque senão os dois vão ser prejudicados com isso, né? Eles não vão conseguir encontrar as coisas. Então, precisa haver essa ligação, essa uhum. conversa entre eles. Então, eu acho importante também por esse sentido, né? Então, são Faz muito sentido. vários pontos que eu acho legal de eles estarem dormindo. Então, eu pretendo manter, a gente não pretende Legal. tirar tão breve. A gente não tá ganhando, não se mexe também, né? Se a relação tá funcionando e eles É, estão se entendendo, né? Acho sim, e muito legal. eles gostam de dormir junto, eles gostam de estar ali junto, sabe? Às vezes de noite, depois que eles vão deitar, né? Eu sempre leio para eles antes de dormir, leio para um, leio para o outro, é um momento nosso aquele ali, né? Uhum. Muito bom. E até tem a foto, né? Tem os livros ali, a cesta de livros embaixo que é do Miguel, a de cima fica mais para Ana. E aí, às vezes, eu mesma sento ali naquela cadeira cubo, né? Uso para mim e leio para eles. Então, depois que eu saio, às vezes eles ainda ficam conversando, alguma coisinha ali, sabe? E eu acho isso muito legal. Eu acho que eu escuto às vezes a conversa deles e eu vejo a cumplicidade de um com o outro, sabe? Claro que não são tudo flores sempre, né? Do jeito que eu Lógico, tô né? falando, São seres do jeito humanos que eu aqui, não falo tem, né? aqui. Exatamente, mas isso também é um aprendizado, né? Como que a gente vai querer que eles aprendam, né? Se eles não podem também lidar com os próprios conflitos ali, né? Entre irmãos. Então, é muito interessante. Eu gosto muito de observar a relação deles e tentar não me intrometer, né? Tentar que eles se resolvam, mas nunca permitir também o desrespeito entre um e outro, né? Então aí você fica ali de meio que de mediadora dos E conflitos. eu não tenho, né? Eu tenho só uma filha, mas eu vejo muitas coisas sobre mais de um filho e o conselho que a maioria das mães que tem dois dá é isso, você não tem que se colocar como juiz de É, dizer qual que tá certo e qual tá errado. Você tem que não, não, mediar a situação para que, né, ambos se sintam acolhidos. E a Thalita deu aqui um exatamente. depoimento de que com ela, a Eva e o Davi foi a mesma coisa, né? A criança fica encantada mesmo com o irmão mais novo. A Eva também Fica. fica deslumbrada quando o irmão prende algo, ela percebe logo e fica animada por ele, a relação fica muito fortalecida. É muito bonito mesmo, imaginar. É, Eu lembro do meu irmão, a gente tinha quartos separados, mas a nossa relação era muito boa também. Assim, a gente estava discutindo aí se meu pai ou minha mãe brigava com os dois, o que tomou bronca defendia. Ah, não precisa brigar, a gente tá engraçado nessa relação. aqui acontece isso às vezes também. Às vezes você fala assim, não, mas não, mamãe, não foi ele que fez isso, não A podia, gente já não se entendeu. dava. Eles entram, eles defendem um ou outro. É legal mesmo isso, sabe? É muito interessante, né? E é um vínculo que vai ter para a vida,
né? E eu já li, né, que irmãos que se dão bem, que riem muito, que estão sempre juntos durante a infância, eles vão ser adultos que estarão muito ligados, né? Porque você criou esse vínculo ali na infância, né? Eu tenho mais duas irmãs e a gente sempre foi muito assim unida quando a gente era criança, né? A gente brincava muito, dava muita risada, dormia tudo junto também. E hoje a gente é muito unida, né? A família toda é muito unida. E eu tento trazer um pouco disso que aconteceu comigo para minha família também, né? Porque eu vi a importância desses vínculos que foram criados na infância com as minhas irmãs, e eu sei que criando esses vínculos com eles agora, no futuro, né, na vida adulta, vai fazer a Umas diferença, memórias que né? carregamos da vida. Exatamente. E o ambiente faz parte de tudo isso, né, Audrey? Porque se eu decidisse no ambiente separar um do outro, eu tomaria outras decisões, né? Sim. Eles teriam condutas diferentes entre eles, porque não teria essa cumplicidade, né? Então, eu vejo de forma muito importante essa união do ambiente com um e com o outro. E essa junção, ela não acontece só no quarto, né? Ela é por toda a casa. Então, a gente não tem um ambiente exclusivo para um e um ambiente exclusivo para outro. Essa geralmente é uma dúvida que as famílias têm. Como é que eu vou dividir, né? Não É. divide, né? Uhum. Eu acho muito melhor não dividir, né? Se você tem uma criança muito pequena que vai mexer em algo que seja perigoso para ela ou que vai Uhum. estragar o do mais velho, aí sim você coloca numa parte mais alta que a criança não tem acesso. Mas Uhum. ela vai, o objeto vai estar ali no ambiente. O mais velho vai poder estar no mesmo ambiente e usar, né, junto com a criança menor. Então, essa junção dos ambientes que eu acho que é muito importante da gente fazer. É porque essa foi uma pergunta Enquanto que veio na irmãos. caixinha ontem. Como. Não lembro exatamente, não sei se eu consigo acessar daqui, mas a pergunta era mais ou menos assim: como limitar, então, o espaço de cada um, já que eles estão juntos? Como que. É, Porque, assim, talvez. Eu, não, eu na minha cabeça, né, de arquiteta, sendo mãe de uma só, eu imagino que espacialmente tem uma divisão, assim, não sei, uma organização diferente. Mas eu queria saber de você, tem ou não precisa, não sente necessidade? no quarto eles têm, né? Tem até aquela foto, mas tem a divisão assim: tem a cama e eles têm uma prateleira em cima, tem a cama, uma prateleira em cima, e cada um tem uma parte do guarda-roupa, uma Uhum. sapateira e as próprias gavetas. Aí são separados. Mas o ambiente do restante da casa, ele na verdade é unido com o da família. E o ambiente aqui de atividades, né? O ambiente de estudos, ele é junto, né? Então, assim, tem coisas que são para o Miguel e tem coisas que são para a Ana. Só que as coisas que são para o Miguel, a Ana ainda não se interessa, né? Porque não Uhum. é para a idade dela. E as que são da Ana, o Miguel já não se interessa porque não são mais para a idade dele. Mas, se ele por acaso quiser pegar, quiser usar, ele pode. O mesmo dela, né? Eu acho que tem Então, muito assim, disso, de você selecionar muito bem o que está no espaço, né, o que está para um e o que está para é, outro. Você entende exatamente o interesse de cada um. Então, você sim, sabe que a Ana tem coisas interessantes para ela fazer, então ela não vai se interessar pela do irmão. E a mesma coisa o Miguel, né? Talvez se não tivesse, se as coisas que estivessem para Ana ou para o Miguel não fossem tão interessantes para eles, talvez tivesse esse conflito, né? Mas como você está atenta e sim. está oferecendo oportunidades que sejam interessantes para cada habilidade, cada interesse de cada um, isso fica mais fluido, né? Eu acho que acontece de forma mais. Fica. E assim, como eles, apesar da idade, não tem só essa diferença. Eles são crianças diferentes também. Eles têm personalidades diferentes. E a forma de aprendizado de um é diferente do aprendizado de outro, né? Então, assim, a gente precisa ter essa sensibilidade, né? E trazer para aquela criança aquilo que ela precisa de fato, né? Então, um aprende de uma forma, o outro aprende de outra. Um gosta de fazer de uma forma, o outro gosta de fazer de outra. O tempo que um vai ficar na atividade é um e o tempo do outro é outro. E tudo bem, não tem problema, porque nós não somos iguais, né? Não existe uma pessoa igual a outra. E a gente ter esse olhar individual para cada criança é que faz com que a gente consiga preparar esse ambiente de forma adequada para ela.
né? É você olhar nos detalhes mesmo, sabe? Você conseguir observar a sua criança naqueles mínimos detalhes, né? Como é que ela fica? Ela é uma criança que está sempre ali, que ela senta e faz atividade, ou o tempo de concentração dela é mais curto do que o da outra? Porque existe isso, Uhum. né? E tudo bem, cada criança, cada cabeça, né? Funciona de uma forma. Então, para uma criança que o tempo de concentração, que o tempo que ela fica ali é menor, eu não posso deixar coisas que vão demorar muito tempo para serem feitas. Eu preciso dividir, né, essa atividade, às vezes, em mais partes. Porque ela termina, aí ela passa depois para uma outra parte, num outro dia, né? E ao contrário também. E às vezes tem atividades que atraem mais uma criança do que a outra, né? É o caso, por exemplo, do Miguel. O Miguel, ele, depois que ele fez 7 anos, por isso que eu falo muito, ele começou a desenhar. E ele não desenhava nada. Na verdade, ele não gostava mesmo. Ele falava pra ele, vamos desenhar, não sei o que. Ele pegava a folha e fazia de qualquer jeito, assim, sabe? Sem você via que não tinha a menor vontade de fazer, a menor Porque desenho é paciência. desenho, então assim. Você quer que eu desenho? Tá aqui, ó. Fiz o desenho, né? Mas depois que ele fez 7 anos, ele passou a ter um interesse muito grande por desenhar. Muito. Assim, de forma muito intensa, que mantém até hoje. E aí eu percebi que no desenho, no tempo que ele desenha, ele fica muito tempo ali. O tempo que ele fica, enquanto ele não termina aquilo, ele não sai, ele não para. Então, o que eu faço? Eu trago coisas para ele nesse sentido, né? Então, ele tem aqui muito, a gente tem muita parte da estante de artes, que eles têm total acesso, né? Então, eu trago esse tipo de material. Trago livros de desenho que ele pode fazer os traços. Eles têm um caderno de desenho livre mesmo também que ele faz. Então, folhas, né? Por quê? Porque eu sei que para ele isso é importante. Estar aqui nesse ambiente. E para Ana é importante? Também é importante. Ela também gosta de desenhar, mas é diferente ainda dele, né? Ou seja, ela usa os mesmos materiais que ele usa, só que de forma diferente, né? Então eu tenho que ter essa sensibilidade de colocar para ele alguns materiais a mais que tragam para ele esses momentos, né? Então, alguns materiais mais específicos de desenho, lápis de cores melhor, né? Por quê? Porque eu sei que para ele é importante essa atividade, né? De estar E ali. aí, É um você tá momento falando, né, dele. foi na estante de vocês de artes, tem duas aquarelas, né? Não sei se ainda tem. A da Ana e do Tenho. Miguel. Porque a Ana ainda misturava, né, as cores e o Miguel Isso! não mais, né? E aí acho que é importante essa Exatamente. sensibilidade, de entender que o mais velho não mistura mais. Então ele precisa de uma que as cores estejam íntegras, né? Então acho que essa Inteiras. sensibilidade de entender que, né, tudo bem a Ana misturar as cores, né? E falando da Ana, mas estou dando exemplo da criança, né? A criança misturar as cores e a outra não. Então é nosso papel observar isso e oferecer para eles materiais que sejam coerentes com isso, né? Então, Exatamente. eu estava lembrando desse caso. A gente tinha Essa mesmo. Agora a sensibilidade gente não tem mais, temos só ainda. uma, né? Eles Não consigo, dividem a mesma, porque agora já não existe mais essa mistura, mas sim, acontecia. A dela ficou toda. Eles misturam muito preto, né? Porque eles gostam demais do preto, porque ele chama muita atenção, muito esse preto, né? E acabou ficando toda manchada, e tudo bem, né? Tudo uhum. bem, porque ela precisava desse processo para o Rural. aprendizado dela, né? Então, como eu não queria que acontecesse isso com ele, porque ele já tinha passado dessa fase, então aí eu separei. E nessa época foi bem quando assim a Ana começou a ver o nome dela, então ela reconhecia o nome dela. Então eu lembro que eu pus uma etiqueta Miguel e uma etiqueta Ana. Então ela mesma conseguia identificar qual era a dela, né? Sem olhar, olha filha, a sua é a que tá mais suja. Não, Tá ela falando, ia olhar pelo nome, né? Ela é verdade. procurava pelo nome e não pela que estava toda Sabe, escura ou toda manchada, né? Então, essa foi a verdade, divisão né? que fez. Aí ela foi. E deu certo. Funcionou perfeitamente. Que bom. Aí vocês se mudaram para essa casa, aí tem os quartos dos dois, e também tem um ambiente que vocês exploram muito, que é o quintal, não é?
A gente fica muito ali no quintal, né? A gente tem um pedacinho aqui que tem grama, né? E aí ali é o nosso mundo particular ali de ciências, né? O Miguel, ele é fascinado por ciências. Ele adora, nunca vi. Ele gosta, acho que mais que eu, que sou bióloga. Nossa, ele adora mesmo. Então ele gosta de plantar, ele gosta de ver os animais que estão ali, ele investiga, ele faz experimentos e tudo acontece ali, nesse quintal, né? Então a gente agora tem um microscópio, acho que dá pra ver aqui, ó, Dá pra ver, dá pra ver. no cantinho. É. Então, às vezes ele pega algumas folhas ou alguma coisa lá do quintal e ele vem aqui nesse ambiente que é de estudos dele e ele observa, né, no microscópio e ele faz as conclusões dele, aí ele me pede livros. Então, assim, é algo que é dele, né? Ele E que recolhe ele da mesmo já natureza e vai no aprendeu. laboratório investigar, né? Exato, e isso é dele, né? Então, qual foi o meu papel nisso? Observar que ele é uma criança que gosta muito disso, que gosta de estar ali mexendo com natureza, ele gosta muito de ciências, e trazer isso para o ambiente, né? A Ana já é diferente, ela tem outras preferências. Então, essa parte de ciências está muito voltada para o Miguel, pela própria preferência dele, né? Então, o microscópio aqui ela usa, mas não da mesma forma que ele, né? Então, todos esses detalhes é que a gente precisa estar atento, né? E a gente faz esses detalhes na observação da criança, né? No dia a dia, nesses momentos que a gente está junto com eles, nas conversas que a gente tem, né? Quando a gente observa o que eles estão fazendo, às vezes quando eles partem para pegar uma atividade sozinho, peraí, deixa eu ver o que ele está fazendo, né? Olha, tá gostando muito de desenhar. Hoje desenhou, amanhã desenhou, outro dia desenhou. Nossa, tem um calhamaço de folhas. Puxa, eu acho que o desenho é importante para ele. Eu Então tava aí a olhando gente foca aqui nisso. da caixinha, eu acho que tem muito isso vou colocar aqui. Como Pode você se pôr. organiza em relação ao que vai em cada estante? Que é exatamente isso, né? É É, observando como é que. Conta mais. Se é isso mesmo, se tem mais algum. é observando, né? E eu observo muito e aí eu sigo também o desenvolvimento de cada um. Então, assim, eu vou observar, por exemplo, algo na Ana, mas eu sei que ela ainda é muito nova para chegar naquele momento que ela precisa ainda de seguir mais pontos de desenvolvimento ali para chegar naquele ponto que eu coloquei. Então, eu não coloco naquele momento. Eu vou voltando e coloco algo que seja relativo ao momento que ela está, às necessidades dela e ao desenvolvimento. Então, é uma junção de coisas, né, O que você objetivo e a faz. trajetória, né? Quase que a trajetória reversa, né? O que que precisa, quais são as etapas que Isso. precisam para chegar nesse objetivo, né? E aí. Exatamente. E aí, nem sempre a gente acerta, né? Às Uhum. vezes a gente pensa assim, puxa, isso aqui seria legal para ela para esse momento, então vou colocar. Aí você coloca, e aí quando a criança faz a atividade, aquilo não flui, né? E aí, não fluindo, você percebe, ó, ou atividade, eu fiz aqui algo que não deu certo, vou tentar mudar, ou não é o momento da criança. E se não é o momento da criança, tudo bem. A gente tira a atividade da estante, guarda para um outro momento e tenta pensar o que eu posso fazer antes disso, porque eu acho que está faltando algum passo aqui para chegar nesse momento. O que eu posso trazer para o ambiente que vai ajudá-la a chegar nesse ponto, né? E é exatamente isso que a gente faz. Então a gente retorna analisando o que eu posso fazer para melhorar, né? Aquilo que está ali. É como quando a criança vai fazer atividade na cozinha ali, que ela vai participar Uhum. nas refeições com a gente. Então, às vezes a gente percebe que a criança ela não consegue cortar determinado alimento. Ela não consegue, por diversos motivos. Então, o que eu vou fazer? Eu vou oferecer antes um alimento que seja mais macio, mais mole, para que ela entenda qual é o movimento que ela vai fazer para depois que ela entender esse movimento, ela vai conseguir cortar. Não é falta de força,
é Uhum. falta de entender o movimento que ela precisa fazer com a mão. Então, aí, esse é o retorno. Eu vi que ela não Uhum. conseguiu fazer algo ali, não conseguiu cortar um alimento mais duro, eu volto e ofereço algo que seja mais mole, né? Então, ela conseguindo entender esse movimento, eu ofereço de novo esse outro alimento mais duro. Conseguiu? Não, então eu retorno. E tudo bem a gente ir e voltar, porque é algo que a gente está observando, né, na criança. Às Então, vezes testando, né? é, e às vezes essas observações, elas acontecem assim no dia a dia da própria criança. A criança mesma, ela parte para, você vê que ela pegou sozinha algo e foi fazer, e você fala, puxa, ela já consegue fazer isso. Olha, né? Eu não ofereci, mas ela já pegou e fez. Então você já observa isso também, e aí você vai partindo para as próximas etapas, né? Então é mais ou menos dessa forma que eu preparo as atividades que estão na estante, é sempre observando as necessidades, o desenvolvimento dela, né? Nas estudantes você organiza alguma temática ou como que funciona, assim, por exemplo, geografia ou É. matemática, linguagem? Então, essa daqui agora, né? Elas estão, acho que é desde a época que você veio já estava assim. Elas são separadas por áreas de conhecimento. Então eu tenho a parte de educação cósmica, né? Que é a parte de ciências ali em cima. Uhum. Uhum. Embaixo está matemática, que são duas estantes, e para cá, nessa estante, aí eu tenho linguagem, e na última prateleira tem vida prática. A vida prática para Ana, atualmente, ela é muito voltada a refinar os movimentos, né, da mão. Então Escrita. aí eu tenho muito bordado, pregar botão, aí atividades que requerem ali, eu tenho uma atividade que é um papel, que ali tem o desenho, e ela precisa passar em cima, sabe, para aparecer o fundo. Eu não sei se você já viu esse papel, é um papelzinho preto, e aí eles vão contornando ali. E ela Uhum. adora aquilo. Então, coloquei aquilo lá na parte de vida prática. Tem a parte de fazer trança, tudo que trabalhe muito os movimentos finos dos dedos e das mãos, né? Então, essa é a parte mais vida prática dela atualmente, né? Porque já houve todo esse desenvolvimento das mãos, né? Ela já E escreve tudo. Então, é só um refinamento mais fino ainda. no dia a dia, né, ela tem a oportunidade de vivenciar a casa como ela Sim. é, então ela não precisa necessariamente de uma estante formal, com versar, com aquelas atividades ditas Isso, boas, são as tradicionais que numa escola, né, montessoriana. E aí eu me lembrei agora da exatamente. pergunta da sua caixinha, né, que você tinha me passado. Aham, foi. Então, né, a criança de 3 anos, né, ela estuda numa escola Montessori. Você acha que excesso preparar a mente em casa também? E o que escolher, né, se não for excesso, né, o que escolher para não gerar o conflito entre a escola e a casa? Eu achei demais essa pergunta. É, e é uma dúvida frequente, sabe? Se a criança ela vai para uma escola Montessori, é indicado que a gente não use os materiais em casa, né? Porque pode haver confusão para a criança. Ela pode perder o interesse de usar os materiais na escola, tendo eles também em casa, ou usar eles de forma errada em casa e depois levar isso para a escola, né? Não entender que aqui em casa é um material também, que é o que ela deve fazer na escola. Então, como a criança já vai para uma escola Montessori, é indicado não ter os materiais, mas não significa que a gente não precisa ter atividades, né, entre outras coisas. Então, o que eu sempre recomendo é que você prepare o ambiente, colocar essa criança para participar muito da rotina da família, e as atividades que você pode preparar para ela são atividades de artes, ter uma estante de artes, atividades de como o próprio bordado de alinhavo nessa idade, né, 3 anos. Então, essas atividades de vida prática, elas não interferem na escola, né? Porque elas não são materiais propriamente ditos, são materiais que a gente usa no dia a dia, que a gente tem, né? Então a gente pode fazer uma costura em casa, a gente pode fazer um bordado em casa, pode. E eles trabalham esses movimentos finos. Então, além da rotina da casa, né, total, que ela traz, é muito rica, né, Audrey? Eu acho Nossa. fantástico a gente usar a nossa rotina para inserir a criança. É trabalhar essa parte de artes e de vida prática, né? Sem a necessidade de usar os materiais em casa também. E aí eu queria dar a minha resposta para essa pergunta, que é assim,
Que bom que a criança estuda numa escola Montessori, né? Assim, isso é invejável, eu gostaria muito. Mas toda criança merece uma casa segura e respeitosa, assim, uma casa que Com inclua ela, certeza. que acolha ela como um membro daquela família, né? E não, costumo falar, né? Às vezes a gente trata as crianças como se elas fossem visitas que moram na casa até ter 30 anos, mas elas não podem opinar na decoração, não podem fazer nada por elas mesmas. Então é importante que a criança vivencie esse espaço da casa também, porque a casa Sim, também educa, né? Tem muitas possibilidades em casa. claro, com Escola certeza. e casa são ambientes diferentes. Sorte dessa criança que estuda na escola montessoriana, mas se a casa for preparada para ela, ela vai, né, explodir, assim, porque vai ter os dois mundos é, vivenciados dos melhor dos dois mundos, o melhor dos dois mundos. Sim, sim. E o próprio ambiente, né? O quarto, por exemplo, né? Ela pode ter um ambiente ali preparado no quarto, onde ela vai ter bastante autonomia no autocuidado. No banheiro, ela pode escovar a mão, escovar os Isso que eu vou dentes, lavar pensar. as mãos, né? E todo o restante da participação, ela pode se trocar sozinha, né? Com 3 anos, a criança já consegue fazer muitas coisas, né? Ela tem muitas habilidades já desenvolvidas. Então, dentro de casa, como você falou, a gente consegue muitas coisas, muitas mesmo, né? É, a criança, ela pode, inclusive, nessa idade, começar a organizar a própria cama, né? Não que ela vá conseguir arrumar a cama de fato, mas isso E não não do jeito importa, que a gente quer, né? né, também, né? Não, Exato, do não, jeito que a gente quer. Mas não importa, porque isso é um processo de desenvolvimento. Mas ela pode começar guardando o pijama dela, depois ela pode começar a esticar o que ela consegue esticar, né? Tirar da cama o edredom ou alguma coisa ali, para depois a gente puxar. Então, o que a criança conseguir fazer, a gente pode permitir que ela faça. Né? Não, mas é muito cedo para arrumar a cama. De fato, não vai ficar uma cama 100% ali, arrumadinha do jeito que a gente arruma. Mas ela vai conseguir fazer muitas coisas, né? Antes. E isso tudo faz parte desse processo. Com tudo funciona assim. Ela vai conseguir hoje, ela vai conseguir guardar o pijama. Dali a um mês, ela vai conseguir esticar o lençol, né? E isso ela vai conseguindo crescer em seu desenvolvimento. E quando a gente menos espera, eles estão arrumando a cama perfeitamente, sabe? E eu vejo pelo Miguel que para ele assim é um hábito. Ele acorda, se troca e arruma a cama, sabe? Então é algo que ficou tão assim embutido muito nele e a mesmo. dele fica assim, hoje em dia fica um negócio assim tão esticado que eu falo assim, nossa, que coisa, olha só, Bom, né? E sabe? é isso. Pode parecer, né, que seja um trabalho a mais. Poxa, eu já tenho que me preocupar com tanta coisa, ainda tenho que ficar me preocupando em preparar o ambiente. Mas com o tempo, né, isso vai facilitando tanto a nossa vida, né? Vai sim. Porque, né? Faz parte do processo da criança, né? Do processo da família também, né? Então, eu falo que eu não tenho tempo para preparar o ambiente, para fazer atividades, para montar estante, então tudo bem, não tem problema, né? Não, a sua criança não vai ter menos autonomia por causa disso. Então, o que que você faz? Você insere a criança na sua rotina. Ah, mas eu chego tarde do trabalho, eu só fico com ele à noite. Não tem problema. Não é nesse momento que você vai tentar fazer 1000 atividades, né? Você vai pegar a sua criança, você pode ler para ela, você pode ter um momento de conversa com ela, você pode pedir para ela participar do preparo do jantar. Ou então, se o jantar já estiver pronto, pode pedir para participar depois de guardar, tirar a mesa, guardar a louça. E nesses momentos, pelo menos aqui comigo, são uma delícia, porque a gente conversa demais, demais mesmo. E são nesses momentos que eu consigo pegar muitas das observações que eu faço deles, porque eles mesmos conseguem me trazer hoje em dia, né, que eles já são maiores. Mas uma Uhum. criança de 3 anos, por exemplo, até uma de 2. Dependendo do quanto ela fala, do quanto ela já se comunica, ela consegue trazer para você muitas coisas, porque ela Feedbacks, fala, né? eu quero fazer isso. Ah, você quer fazer? Vamos ver, é desse jeito, né? Olha aqui e tal. E aí quando você vê a criança, nossa, mas ela consegue. Ela conseguiu. Por quê? Porque ela já estava pronta para aquilo, né? E às vezes a gente mesmo está limitando aquilo ali, né?
e dentro da própria rotina, sem precisar montar uma estante, nada. Pode participar de dobrar roupa, colocar roupa para lavar, né? Olha, o tanto de coisas que a gente faz Essa em conexão casa, é tão né? mais importante, né? Assim, do que, Sim, óbvio, as atividades são também muito interessantes, mas sim. se fizer a atividade sem essa conexão, não vale Fica tanto, né? algo, não, fica algo Então, mecânico, né? é E não é isso que a importante gente quer para se tiver uma que rotina de preferir. família. Então, se tiver que preferir por alguma coisa, opte por essa conexão, né? E aí a atividade Exatamente. foi. Exatamente. E aí você faz atividade em algum momento específico, num final de semana, ou um dia que você estiver mais tranquilo, né? Pensa numa atividade, não precisa fazer várias, preparar estante e tudo, né? Se não houver como fazer isso, né? Não Porque a precisa gente se tem um pouco, preocupar. a gente fica vendo, né, as inspirações e tal, aí a gente começa a se culpar, quer fazer igual, né? Quer comprar É, igual, aquele brinquedo igual, aí é. não dá certo. E eu queria saber Mas se você já teve algum arrependimento nesse sentido, alguma compra que você fez, que depois você sentiu que foi desnecessária, ou se teve alguma atividade que você fez porque estava todo mundo fazendo, porque tem isso também. Às vezes é, tem a temporada dos insetos, aí você vê todo mundo fazendo inseto. Não é todo... Eu entendo que é muito, tipo assim, mães como eu não tenho muita ideia do que fazer, né? Então, se eu ver uma atividade de inseto, eu vou querer fazer também, porque eu vi aquela ideia e achei legal. Mas não necessariamente a minha criança está interessada naquele momento também naquilo, isso. né? Então, É. teve alguma atividade que você fez, ou alguma compra que você fez que você se arrependeu, que você achou que foi desnecessária? Olha, a atividade sempre acontece, né? A gente às vezes pensa em alguma coisa. Hoje em dia acontece menos, mas quando era no começo, principalmente com o Miguel, acontecia. Né? E tudo bem. Eu via que ele fazia assim, aquele negócio assim rápido, sem vontade, né? Aí você fala assim, bom, ele já domina essa habilidade, né? Eu tô atrasada. Então preciso pensar um pouquinho mais lá na frente. Mas hoje eu consegui, acho que chegar assim num tanto, mas atividades com certeza já teve várias que não funcionaram, e aí eu simplesmente pego e falo, bom, não aviso a criança, falo, você não vai fazer mais essa, não. Eu só vou Não. lá, tiro e guardo. E tudo bem, e guardo ou para um outro momento, se for um momento muito depois do ponto de desenvolvimento da Uhum. criança, ou se já aconteceu e eu que estava atrasada nessa, né? É, aí eu desfaço ou eu melhoro essa atividade para que possa oferecer alguma Dificulta, né? coisa, isso, algum desafio ali a mais para a criança, né? Agora, compras, eu não me lembro de nada assim que eu tenha comprado e que não tenha usado, você acredita? Porque geralmente eu fico assim, eu compro e nem sempre eu uso no momento, mas eu uso Uhum. depois, né? Então, eu não comprei nada que fosse muito gigante, nada que fosse muito grande e que fosse atrapalhar demais o ambiente e a gente não acabasse usando. Então, sempre as minhas compras foram menores, ou a gente usou muito material que já tinha em casa, né? Eu gosto muito dessa adaptação, sabe? De você usar aquilo que você já tem porque eu acho que faz sentido também para a criança. É um objeto que às vezes estava no seu ambiente, que estava na casa, e aí você trouxe para ela, né? Eu acho que faz total sentido como cultura mesmo, sabe? De trazer a cultura da sua família para o ambiente da criança. Então, de compra, assim, eu não me lembro de nada, mas atividade com certeza já E acho aconteceu. que também foi preciso vocês testarem muito, né, com a loja, né? Assim, aí, Sim, sim, sim. e aí também já sabem o que vai funcionar, né? Porque Exatamente. pra quem não sabe, Hoje em assim, dia a gente tem muita experiência, né, com isso, mas antigamente não, antigamente acontecia. Mas de compra, assim, é que eu não sou uma pessoa é, consumista, que né? que compra assim, eu já, vou comprar hoje. Não, decidi, comprei já, né? Eu penso muito, né? E eu sou assim com tudo, né? Eu penso Amadurecem. muito nas coisas, eu fico amadurecendo as ideias assim por um longo período. E aí depois, mas quando eu tomo a decisão, ela é definitiva, né? Então, por isso que é difícil eu comprar alguma coisa que eu não vou usar, porque eu fico pensando mil vezes, tipo assim, não, eu vou usar isso aqui para onde? Aí eu penso, não, eu vou usar, aí não comprei na hora. Aí eu, não, vou usar tal coisa. Mas não. Não vou precisar tanto, porque agora nem uso mais, já uso com Faz os outro. prós e contras, mas eu resolvi de outro jeito. É, já deu certo. Eu já fiz aqui, ficou até melhor do que se eu comprasse, entendeu? Outra coisa. Então, varia muito, né? Não, mas só para Depende do que é. contextualizar, eu falei da loja, né? Mas para quem não sabe, a Cintia é fundadora da Quando Viramos Pais, que é uma loja que eu
Comprei quando... Eram os únicos brinquedos comprados, assim, por nós, que a Rebeca tinha. Eram daquele kit que vocês fizeram que durou muito, muito tempo. E eu É, sempre que tem um bebê novo na família, que tem uma criança, eu vou e presenteio com vocês, porque admiro muito e indico sempre. Então, só fazendo essas aspas aqui que eu falei da loja. Não, não obrigada. era no sentido de falar da loja, mas como eu já falei, só para esse A Audrey foi uma das nossas primeiras clientes. né? Aqui É, você lembra faz da uma... cor do crochê, né? Que era o Foi. verdinho, É, não, eu lembro, a gente era um amarelo da Rebeca, né? Um kit né? amarelo, se eu não me engano. Bem legal. É, e aí eu queria saber, assim, você já deu vários conselhos, mas se você pudesse sintetizar em um conselho para uma mãe preparadora de ambientes, pode ser uma mãe preparadora que tenha mais de um filho ou não, assim, um conselho que Uhum. você acha que é fundamental que ela saiba na hora que ela for preparar ambientes na casa dela. Qual seria esse conselho? A primeira de tudo, assim, né? Não tente fazer da sua casa um Pinterest, né? Isso daí, você vai só se frustrar com isso, não vai funcionar. Então, muitas vezes a gente vai lá e olha aquelas casas maravilhosas fora do Brasil, né? Que fala assim, ah, nossa, eu vou fazer isso. Ai, por que que eu não consigo fazer isso? Primeiro porque as casas são diferentes aqui, né? Tem outro contexto, né? A nossa vida é totalmente diferente de lá, a cultura é diferente. Então, a gente pode se inspirar em pequenos detalhes do ambiente e trazer isso pra gente. Né? Então não tente fazer isso. É frustrante para que você olhar aquilo ali, separar vários pontinhos na pasta, né? Falar assim, nossa, eu não consegui fazer nada, né? E não é verdade. Não conseguiu porque são coisas diferentes, né? São contextos diferentes, são famílias diferentes. E você E sabe tudo que um dos bem. motivos do Ambiente Preparado ter começado foi isso, né? Eu queria ver inspirações mais Uhum. reais, né? E aí Sim, comecei a sim, salvar para mim mesma, era, né, uma ideia que eu quisesse, né? Uma pastinha que eu queria ter para mim mesma, para eu lembrar daquelas referências reais, para que eu pudesse ser exatamente. utilizado depois. Então é bem, bem lembrado. Não tem que É, fazer esse caso muito simples. no seu perfil tem muita coisa real, né? Da vida real mesmo, né? De você preparar o ambiente para a criança com o que a gente tem aqui, né? Porque isso falta muito. A gente quase não tem aqui mesmo no Brasil, a gente não consegue encontrar muitas fotos de ambientes, né? Então, não tente fazer isso. Aí, já por aí você já vai conseguir um bom caminho. E tente fazer o simples, né? Começar pelo simples. Nunca tente dar um grande passo de uma vez. Então, se você for preparar, decidi que eu vou começar a preparar o ambiente para minha criança. Não tente preparar a casa de uma vez, né? Uhum. Escolha um ambiente. Um ambiente. Geralmente pegue o mais simples. Ah, quero começar pelo banheiro. O banheiro é ótimo para começar porque ele é super legal de fazer, é super simples, né? E é E muito dá uma útil, né? autonomia fantástica para a criança, né? Então, quero preparar. Então você observa o que você vai precisar naquele ambiente para que a sua criança tenha autonomia. Para que ela vai usar o banheiro? Ela vai usar para escovar os dentes e lavar as mãos. Legal. Como ela faz hoje em dia? Eu levanto ela ou então ela se pendura na pia, que isso acontece, né? A criança gosta de. Porque ela quer alcançar, ela se pendura. Então, o que está faltando ali? Está faltando algum suporte para que a criança consiga alcançar o móvel, né? Então, eu não preciso construir, às vezes, é, algo muito baixinho para a criança, tirar o meu móvel, construir outro, porque às vezes isso é impossível dentro da casa, né? Eu posso simplesmente pegar um banquinho, uma escadinha e colocar ali para que a criança possa subir e ela já vai ter o alcance ali, o que ela precisa. Então, são essas. Outro ponto é a observação que você vai fazer. Então, você observar a sua criança, observar essas necessidades que ela tem e tentar adaptar esse ambiente para ela, né? Sempre pensando no mais simples que você puder, porque é começando do simples que depois você vai conseguir melhorar aquele ambiente, A né? criança A vai dando Audrey, caminho, né? Vai direcionando e isso, porque mostrando às vezes como. a gente não acerta de primeira, né? E aí você faz aquele ambiente cheio de coisas, todo muito bonitos, né? As fotos do Pinterest, e aí a criança não usa, né? Por quê? Porque não era para ela, não funcionou, né? Então, você começar com o simples, você vai lá,
coloca, a criança vai, usa, aí você fala, nossa, que legal, tá funcionando, o que que eu posso melhorar agora? Ah, vou colocar algo a mais aqui, então eu vou colocar o sabonete mais próximo, assim ela não precisa puxar. Colocou. Ai, agora ela precisa de um ganchinho mais perto para que ela possa pegar a toalha sozinha e depois ela mesma possa pendurar. Ah, mas eu não posso furar a parede. Não tem problema, a gente coloca uma ventosa, né? Uhum. Então, são assim coisas muito simples que a gente faz que dão essa autonomia para a criança. A gente tem costume de pensar muito grande, né? De pensar assim, nossa, eu vou precisar mudar totalmente a minha casa para funcionar esse ambiente para a criança. E isso não é verdade, né? O simples funciona para ela, né? E a gente consegue, inclusive, observar esses detalhes, observar o que eu preciso de fato mudar. Porque se a gente muda tudo, a gente não consegue controlar também o que foi Uhum. mudado e o que está funcionando e o que não está, né? Então, eu gosto de pensar assim, eu sempre Ok. fiz dessa forma. Até você colocou lá naquela mudança, né? Esse ambiente aqui, que era o ambiente de estudos, de como ele Uhum. era e de como ele foi. As estantes eram as mesmas que a gente usava lá no outro apartamento. É, os materiais tinham muitos que eram do Miguel e estava tudo ali e funcionava. Eu queria deixar melhor, eu queria deixar mais bonito, com certeza eu queria, mas aquilo não era possível naquele momento, né? E eu Deixar de mantive fazer, o que porque muita gente foi. deixa de fazer porque não Exatamente. consegue comprar alguma coisa que acha que precisa, né? E às vezes não precisa, né? Exatamente, a gente consegue ir preparando esse ambiente para a criança, né? Ai, mas não vai ficar bonito, mas a beleza a gente pode trazer nos detalhes. A gente pode Uhum. trazer uma plantinha no ambiente, a gente pode colocar ali um tapetinho de crochê embaixo da planta, por exemplo. São detalhes, pequenos detalhes de coisas que você pode pegar, inclusive dentro da sua própria casa, né? Que você usa e você traz isso para sua criança nesse ambiente, né? E ela vai adorar, né? Sentir isso, isso Eles vai, olham, eles ela vai olham e saber que ela importa, né? exato. A Ana eu acho muito bonitinho. Às vezes eu preparo alguma coisa para ela, ela olha, ai, mamãe, que lindo, obrigada por ter feito isso. Eu acho muito Como é fofo. que eu falo assim pra mim? Isso, né? Quando E me ela... dá um abraço, ai, é muito fofo. Ai, obrigada por ter feito isso para mim. Então é É, muito gostosinho e às vezes não precisa de nada demais, né? às vezes São a gente sente pequenos detalhes. a gente recebe esse agradecimento na hora, né? Às vezes não. Isso. Às vezes a gente só vai sentir que funcionou quando forem maiores, né? Então, Sim, sim. muita gente fala, ah, eu fiz e não me agradeceu, né? Que nem a gente tá contando agora que ela não sabe. Sim, Mas às vezes mas não é, nem depende da sempre. criança. Sim, o Miguel já é uma criança que ele não expressa dessa mesma forma, né? Ele expressa de outras maneiras, ele é Não quer muito dizer que não está funcionando, expansivo. né? Isso que eu quis Sim, dizer. ele começa a falar e eu vejo que ele começa a usar aquilo com gosto, Fica sabe? Então, animado. essa é a forma. Ele fala, ai, adorei esse negócio aqui, olha que você colocou, tá? Mas é diferente. Né? Mas porque eles são crianças diferentes. E então é isso que a gente tem que enxergar. A forma de cada um de se expressar, de cuidar, de entender o ambiente, né? E de usar os materiais e tudo que a gente propõe ali naquele ambiente para eles. Eu acho que o maior, aqui pegando a pergunta, né, que também estava na caixinha, o maior conselho para quem quer começar a preparar mês com duas crianças, eu acho que é isso que você já falou. Ter essa sensibilidade, e depois você complementa, tá, se eu estiver errado, mas assim, ter Uhum, essa sensibilidade para entender que são crianças diferentes, são seres humanos diferentes, com necessidades diferentes e personalidades diferentes. Isso é uma coisa que eu quase nunca falo. exatamente. Eu falo sobre É, necessidade e interesse, mas também tem a personalidade, né, de cada um. total. Totalmente. Aqui eu tenho duas crianças totalmente diferentes, né? E elas são diferentes desde sempre. Não é Elas porque tem não, idades diferentes, não, né? não, e nem porque é menino, menina, eles são Uhum. diferentes pela personalidade, né? A forma deles lidarem com as ações, com tudo é diferente. E eu preciso também cuidar deles de forma diferente. Eu não posso cuidar da mesma forma que eu cuido de um, eu cuidar do outro, né? Essa sensibilidade é que faz a diferença. Você olhar para os seus filhos, né, quando são duas crianças ou mais, de forma individual e não Não num dá porque a gente, coletivo, né? a gente pensa que tem que fazer igual, né? Ah, tô fazendo isso por um, tem que Isso, fazer igual, mas não necessariamente é que o outro precisa, né? exatamente, né?
não funciona dessa forma. Às vezes a gente tem isso com o mais velho. Ah, fiz com o mais velho, vou fazer com o mais novo. Não, necessariamente. Vai fazer se houver aquilo, a necessidade para a Faz criança. sentido, Se ela né? realmente precisar daquilo, né? Mas nem sempre precisa, porque são diferentes. Ai. E, sim, gostei muito, aprendi muito. Assim, eu penso que Que eu bom. já não quero Uma ser delícia. perguntista, fico naquelas, não sei se eu dou conta, porque eu admiro demais mães que conseguem, sabe, estar disponíveis emocionalmente para mais de uma criança, tá, interessada em conhecer mais de uma criança, em se entregar de fato, porque é isso, né? Se entregar e entender e ter esse olhar sensível É. o tempo todo, né? Porque não tem assim férias, né? O tempo todo. Não. Então, Gustavo, muito obrigada por ter ficado aqui. Foi ótimo de ter aqui comigo. Outra mãe de dois que eu também quero entrevistar aqui, hein, Thalita? Não pode de mim, não. A Nathalie também na Holanda está procurando também um ambiente para os dois irmãos, que um é mais. A menina já é bem mais velha também que o bebê. Então, assim, só tem mães de dois ou mais aqui que eu admiro, respeito. Então, assim, fica o meu carinho por todas vocês, porque eu acho muito admirável o esforço que vocês fazem e sabe o quanto que é. Eu sei o quanto que dá trabalho com um, então eu admiro muito mais quando eu faço. Obrigada Mas por ter sabe, dado Eldrin, de aqui. verdade, você, já me perguntaram isso lá também, né? Mas quando a gente tem o primeiro, a gente pensa assim, nossa, que trabalheira, né? Como é que eu vou dar conta de dois, né? E Eu aí, quando pensei, nasce o segundo, você vê que não é o dobro, sabe? Porque aquilo já aconteceu com você, então você carrega toda essa sua experiência anterior para aquele segundo filho. E não sei, tudo se torna mais leve. Inclusive essa parte emocional, sabe? Você sabe se antecipar a diversas situações que antes você não sabia, porque era um mundo que você estava desbravando, né? Então, o segundo não, o segundo você já tem toda essa experiência, essa bagagem anterior, e aí você traz para seu maternar, sabe? Então, não é o dobro de trabalho, né? É, é diferente e te traz essa calma no educar depois, sabe? Do segundo, e que acaba indo pelo primeiro também, né? Então você fica uma pessoa assim mais tranquila, sei lá, mais experiente. vamos ouvir esse tipo de conselho, porque dá a impressão que é trabalho em dobro, apesar de eu imaginar também que seja prazer em dobro também, né? Muita Mas não retorno é. também, né? Mas quero agradecer sua disponibilidade de ter trazido a sua experiência toda, que, assim, toda Ah, não, foi né? Porque em uma hora a gente não consegue conversar tudo, mas já aprendeu, já dividi tanto com a gente, que eu aprendi muito também. Então, te agradecer por ter aceitado participar, ter aceitado todo, mandar foto, mandar vídeo, agradecer seu apoio, sua parceria de sempre. Dizer que se eu puder ajudar em alguma coisa, conte comigo também, que eu gosto muito de poder ah, contar com você. eu que agradeço o convite, foi uma delícia esse bate-papo, né? Pra Eu mim, adoro conversar sobre isso. E se deixar, eu vou falando, sabe? Eu gosto muito, é um assunto que atrai, assim, né? Eu gosto de compartilhar, sabe? Esse assunto com outras mães e de dividir a experiência, porque quando eu tive o Miguel, e quando eu comecei nesse meio de querer cuidar e de preparar, quase não tinha ninguém, né? Isso foi lá em 2013, não tinha nada. era só mato, né? Praticamente, a internet era um mato, né? Instagram era só foto de comida, nem lembro se existia, sabe? Não tinha lives, não tinha nada, né? Então você tinha que procurar muita coisa em blogs poucos tinham, né? Ou Em então olhava no português, Pinterest, aí você olhava é, aquelas fotos maravilhosas e falava assim, como é que eu vou fazer isso na minha vida? Não desanima, dá, não é né? possível, Ao não invés de é pra inspirar, mim. desanima. Isso, exatamente. Então, é, você poder compartilhar isso é muito gostoso, né, com outras mães, porque a gente pode ajudá-las de fato, né, nesse caminho que a gente já seguiu, né? Eu sou suspeita porque é meu assunto favorito. E aí, É uma essa delícia. experiência ainda para mim foi maravilhoso. Eu Ai, que bom, foi uma delícia mesmo, adorei. Obrigada pelo tenho convite. Obrigada por ter aceitado. E obrigada a cada Imagina. uma que ficou aqui. Eu sei que né, o horário é um horário complicado para a maioria das mães, né? Mas como é o horário que a Rebeca costuma estar na escola, para mim eu sempre tento marcar tudo para amanhã. Mas agradeço, eu vou tentar salvar aqui esse Instagram. Não dá problema, né? Então vou deixar salvo para quem, né, não pôde assistir inteira, precisou ir embora.
E recomendo muito que veja até o final, porque foi muito aprendizado. Ah, Obrigada, muito Cintia. gostoso. Obrigada, gente. Bom dia pra você. Tchau, gente. Tchau. Obrigada.